Boa tarde, irmãos. Boa noite, né? Boa tarde, à noite, não sei qual horário. Queridos, eu quero agradecer, ao Lucas, porque pregar a palavra de Deus é sempre um privilégio. É uma oportunidade que Deus nos dá e nós não podemos fugir dela. E também não queremos, porque é muito bom falar da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias, Lucas 10, versículos 38 ao 42. Mesmo sentados, eu pedi que acompanhe a leitura que estarei fazendo, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de pregar a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa-nos agora através da tua palavra. Fala aos nossos corações e continue conosco, nos abençoando e nos guardando. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós somos familiarizados com contos, histórias, e às vezes viram até filme algumas histórias, e alguns personagens de histórias, quer sejam elas infantis ou não, algumas, quando aparece a história, quando aparece algum personagem, eles têm ali a oferecer alguns desejos. Você tem a oportunidade de lembrar aí da lâmpada de Aladim, que também é história, que já virou mais de um filme, não sei quantos, e desenhos animados. E quando alguém acha aquela lâmpada, vai limpá-la, e ao esfregá-la, surge um gênio. E esse gênio ele dá a oportunidade do seu amo ou seu dono, quem achou a lâmpada, de ter 3 desejos. 3, para ser exato. Então vale desejar ter mais desejos. Só isso. 3. 1, 2, 3. Sem reembolso e sem reclamação. Muitas pessoas, com esses desejos ao seu alcance, elas ficam perturbadas, não sabem o que pedir, porque também não tem muito tempo a esperar. E muitas vezes elas ficam confusas. Na verdade, é que nós temos tantos desejos, tantas vontades, que quando aparecem algumas, se aparecer só 3 desejos, nós ficamos meio confusos e não sabemos decidir. Alguns desejos, algumas vontades que chegam ao nosso coração, que chegam a nós, elas não são muito dignos, alguns são pecaminosos e têm que ser deixados de lado. Isso eu não quero, não desejo. Agora, por outro lado, muitos desejos que nós temos, que o ser humano tem, principalmente o cristão, eles têm que ser trazidos à tona para ser demonstrado a outras pessoas. Quando nós falamos de desejo, eu estava sentado ali pensando, qual o desejo do Lucas e Carisa com respeito a essa igreja? Não são só 3. Eles podem ter um desejo só, de tornar isso aqui uma grande igreja, arrebatar muitas almas. Mas também, algumas pessoas têm alguns desejos de se tornarem líderes, ou não líderes, mas mandões, ou patrão, ou aquele que dá ordem e todo mundo obedece, como um senhor de escravos. Mas os desejos aqui, que no texto que nós lemos,
nós destacamos dos três personagens principais que aparecem aqui, que é Jesus, Marta e Maria. O primeiro desejo que a gente pode ver aí é um desejo de aprender. Maria, ela estava ali, quedada aos pés de Jesus, assentada, ouvindo-lhe os ensinamentos, e tudo que ele falava, ela ficava prestando atenção, ela se coloca diante dele, aproveitando a oportunidade, a presença dele em sua própria casa, para tirar o máximo de proveito que ela pudesse. E alguns pensam, mas Maria era muito folgada. Se Jesus estava ali e Marta trabalhando, ela também tinha que trabalhar. Maria parecia meditativa. Ela era uma pessoa que gostava de estar com suas orações. Isso fazia parte do seu caráter. Era uma pessoa voltada para a oração, voltada para as coisas de Deus, para a adoração. É tanto que mais adiante, quando você vê lá em João 12, 3, você vai ver que ela é aquela que unge os pés de Jesus e limpa os pés do Senhor com o próprio cabelo. E não parecia, não possuía aquele ativismo, aquela correria, aquela vontade de ver uma casa bem arrumada, bem aprontada, mas ela queria orar. Queria aproveitar o que Jesus podia lhe dar, e ela então queda-se aos pés de Jesus, ela observa, e o que se observa na vida de Marta, sua irmã, era agitação. E quando você vê algumas pessoas que só pensam em serviço, em organizar, em querer tudo certinho, muitas dessas pessoas não conseguem tirar um tempo para ficar sossegado. Eu conheço uma pessoa assim na família, né? Não é tão próxima, mas é o tempo todo. Ela tira a cadeira daqui e bota ali. Da próxima vez que ela chega, ela tira daqui e bota lá atrás, depois bota para o outro lado. Ela não consegue deixar o sofá na sala na mesma posição, nem 2 dias sequer. Arreda guarda-roupa, arreda tudo que tiver, mesmo que esteja pesado. Chega o final do dia, morrendo de cansada, mas não consegue. Parece Marta, que não conseguia ficar quieta. E Jesus afirma que Maria escolheu a boa parte, e que isso jamais lhe seria tirado. Porque o que ela queria não podia ser impedido, porque esse privilégio que ela tinha era o privilégio de aprender, e aprender com o próprio mestre. Quando fala de aprender com Cristo, hoje tem muitos professores bons, tem pessoas que são admiradas pelo modo de ensinar, mas aprender como os discípulos de Cristo aprenderam com Ele próprio, com o próprio Deus, Deus encarnado, a oportunidade que Maria tinha de ter Jesus como amigo da família e poder desfrutar da presença dele, porque alguns pensam assim, bom, já que era amigo, estava ali direto, sempre. Não é assim. Você não tem um amigo todo dia na sua casa perturbando o tempo todo. Perturbando no bom sentido, viu? Não é atrapalhando. Está ali conversando e batendo papo o tempo todo. Mas ela o tinha ali naquele momento e ela queria desfrutar daquilo. A vida tem carências naturais, físicas e também espirituais. E Maria, ela tinha necessidade. O cristão precisa estar aos pés de Jesus para receber dele as bênçãos. É preciso buscá-lo, ouvir-lhe os ensinamentos. Ou seja, dar tempo à oração, dar tempo à meditação, leitura da palavra e ter um tempo de comunhão, não só com Deus, mas também com outras pessoas que também são carentes de oração e que também precisam quedar-se aos pés de Jesus. As muitas atividades não podem furtar, não podem nos roubar esse tempo de oração, de comunhão com os irmãos, de comunhão com Deus e principalmente de leitura da Bíblia. Porque se nós formos olhar as correrias que temos hoje, você não tem tempo para ler a Bíblia. Não vou dar uma lida aqui num versículo ou 2 porque estou correndo. Não, pega a Bíblia, é para ler. Alguns dizem assim, se você tem que sair 7 horas da manhã e vai levantar faltando 10 minutos, não vai ter tempo nem para tomar banho, nem para vestir a roupa direito. Vai sair se arrumando pela rua.
É preciso, se você precisa de 15 minutos para ler e orar, acorde 20 minutos mais cedo. É preciso ter comunhão com Deus. A vida é corrida. O cristão precisa estar aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, ou seja, estar com Ele em oração, estar com Deus cada dia mais, com uma intensidade maior. O que nós vemos e que nós percebemos é que muitos não querem comunhão com Deus, porque isso gasta tempo. Alguém pensa, não, mas eu posso trabalhar, vou dirigindo, vou cantando e boto ali umas músicas e Deus vai falando comigo e eu vou orando. Não é tão simples. É preciso parar, é preciso estar atento para ouvir de Jesus, para ler a Bíblia, para orar e falar com Ele. Diante desse desejo de aprender, também nós temos crescimento, amadurecimento, porque quando se aprende, meus irmãos, e a fase de aprendizado, em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer idade, ela é muito interessante. Lucas ficou quanto tempo no seminário? 5? Pois é, eu passei bem mais tempo, viu? O aprendizado é mais difícil, parece que fica mais lento, demora mais para assimilar, para segurar. A ponto de algumas provas a gente esqueceu o que leu, esqueceu o que tinha que fazer, e o professor era tutor e pastor e que dava carona para casa. Aí vinha de novo do seminário até na porta de casa ensinando tudo que eu não conseguia fazer na prova. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa trabalhar, você precisa cuidar da família, precisa cuidar de negócios, cuidar de um monte de coisa, e não queremos parar antes para estudar, ler a Bíblia e aprender com Jesus. Pedro declara que precisamos saber responder aos que nos pedirem explicações sobre a esperança que há em nós. Eu costumo dizer isso aqui com as pessoas que muitas vezes não entendem a Bíblia, não querem saber da Bíblia, e quando alguém questiona, por que você vai na igreja? Por que você é crente? Não sei. Meu pai que me levou, meu amigo que me chamou, eu fui. Estou lá, eu sou crente. Pedro, ele deixa claro, é preciso ter conhecimento. Você precisa pelo menos saber responder a quem te questiona sobre a sua fé em Cristo. E se não souber, é preciso ler e estudar muito. Fiquei sabendo essa semana de uma pessoa que foi levada para a igreja presbiteriana e fez ali classe de doutrina básica, ia para a escola dominical, culto à noite, e queria ser batizada, foi chamada no conselho, e de repente o pastor conversando, mas você aceita, você concorda com tudo, você quer ser cristão, você vem de fato para a igreja? Ele falou, não, crente não quero ser não, eu quero ser batizado, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não vou ser crente. Pastor, não posso te batizar. Eu falei assim, pode, eu quero ser batizado, já foi aprovado no conselho, e o senhor estava lá, meu irmão, você não quer ser cristão, quero ser cristão, mas não quero ir para a igreja. Aí gerou uma certa confusão, ou seja, ele não tinha conhecimento da fé, não tinha conhecimento de Bíblia e de nada. Então, há igrejas que são muito ativas, fazem quase de tudo, café, piquenique, almoço, jantar, encontros, reuniões, mas não tem desejo de estar com Cristo. Muitas igrejas, e que eu estou referindo a igreja a pessoas que não têm vontade de estar com Cristo, pessoas que querem estar em reuniões, querem participar de tudo, são ativas, mas querem ser, digamos assim, amigas do Evangelho. Sou amigo da igreja, precisou de mim, estou aqui, mas ser crente não. Não acredito nisso tudo. Tá, esse é o primeiro desejo, o desejo de aprender, que Maria tinha no seu coração. Mas também não é só aprender. Quando ela quer aprender, alguém tinha que estar ensinando. E quem ensinava, que tinha o desejo de ensinar, era o próprio Deus, o próprio Cristo, que ali estava. Né? Ele tinha o desejo de ensinar porque a Bíblia diz que Jesus, à medida que ele ia caminhando, onde ele ia passando, ele ia ensinando. Caminhando, falando, cumprindo seu ministério, cumprindo a sua missão,
E muitos de nós não temos cumprido essa missão e alguns ficam preocupados, perturbados, porque acham que, pensa o seguinte, bom, eu não sei ensinar, eu não sei pregar, eu não sei falar, mas você tem que saber testemunhar. Onde o cristão passa, as pessoas precisam perceber que você é um cristão. Precisam perceber que nós temos a Cristo. Não é só Maria que tinha desejo de aprender. Jesus tem um grande desejo de ensinar e, por isso, respondeu a Marta que não podia tirar de Maria aquele privilégio que ela estava tendo. Havia satisfação de Jesus em passar aqueles momentos ali, discipulando Maria e gastando tempo em ensinar a respeito do reino de Deus, a respeito do reino, a respeito de tudo sobre ele e sobre Deus. Jesus não foi àquela casa por acaso. Ele não foi ali só porque era amigo, só porque estava de passagem, só para descansar. Porque Deus, através do próprio Cristo, não fez nada por acaso. Essa igreja não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está no Riacho Fundo por acaso. Você está para testemunhar do Evangelho. O evangelista Mateus, no capítulo 5, diz que Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los. Jesus sente desejo de ensinar. Ele está pronto a ensinar. Não porque alguém solicitou, mas porque Jesus, é o próprio Deus, veio para ensinar. Ele tinha consciência do seu ministério. Ele via as multidões como ovelhas sem pastor, como ovelhas perdidas que necessitavam. Meus irmãos, e como tem ovelhas perdidas por aí, como tem pessoas necessitando de ouvir. Eu não canso de lembrar do projeto missionário de férias. E eu não tenho falado com o Júnior, lá de Itapaci, mas pelo que a gente tem visto e acompanhado pelo Facebook, a igreja dele cresceu. E, inclusive, parece que eles compraram um terreno para construir a igreja. Então, porque não cabe mais, porque a igreja lá era nem metade desse quadradinho aqui, bem pequenininho. E quando fizemos o projeto missionário, ocupamos a rua da frente todinha. Tá, mas, então é preciso, E muitos líderes estão perdidos. Paulo, ele dá uma recomendação, por exemplo, a Timóteo: ordena e ensina estas coisas. Timóteo tinha aprendido que precisava ensinar, aprendido com Paulo, e agora precisava passar aquilo que aprendeu para frente. Meus irmãos, não é reter ensinamento, não é aprender e falar assim, eu aprendi só para mim. Não, é aprender e continuar ensinando, passando para frente, porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que Deus nos colocou aqui. Então, Maria querendo aprender, Jesus pronto para ensinar, sempre, o tempo todo. E aí, Marta, que muitas vezes ela é discriminada pelo seu ato. Algumas pessoas condenam Marta aqui porque ela não dava atenção para Jesus, mas o que a gente destaca aqui nesse desejo de Marta é um desejo de servir. Meus irmãos, o serviço ele é muito importante. Conta-se uma história, eu acho que um pastor que contou isso, não sei se na igreja dele, pastor que já partiu para a glória, reverendo Abadias, ele disse que estava em igreja e chegava lá, estava tudo organizado, mas o piano estava impecável. Toda vez que ele sentava para tocar, o piano estava limpíssimo, brilhando. Não tinha uma poeirinha, não tinha nada. Alguém cuidava do piano. E ele não sabia quem era. Ele pensava que era o zelador que passava ali e cuidava. E uma vez ele falando sobre servir na igreja, sobre serviço, quem fazia o quê, e alguém citou uma irmãzinha que estava sentada ali, falou assim, você, minha irmã, faz o quê na igreja? Ela falou assim, olha, eu não sei fazer quase nada, eu só sei limpar o piano. Aí descobriram que era ela que cuidava do piano, para ficar as teclas limpinhas, para não ter poeira, para não enganchar,
ela abria, limpava ali dentro tudinho, não deixava uma poeirinha e cobria tudo de novo. Aí descobrir que ela gostava de fazer isso, é o que ela sabia. Marta estava disposta a servir. Então, o texto mostra que ela estava ocupada, agitada com o serviço da casa. Provavelmente, ela era a dona principal da casa, preocupada com agradar a visita, principalmente Jesus, e recebê-lo da melhor maneira possível em seu lar. Ela mostra, né, ser uma dona de casa muito dinâmica, com muitas responsabilidades e grande interesse em servir, em limpar, agitar para lá para cá, fazer um lanchinho, trazer um cafezinho ou um chá. Ela mostra isso, o interesse em servir. Muitas vezes nós somos levados a criticar quem vive desse jeito. Mas com certeza, ela tinha o seu momento de oração, ela tinha ali um momento também com Deus. E a preocupação da casa, mesmo sendo muita, talvez na sua hora de oração não tinha tanta importância. Talvez tivesse ali um momento em que ela parava e ia para a sua oração. Nós somos impiedosos com ela muitas vezes porque não teve a mesma atitude que Maria. Não parou, não foi dar atenção a Jesus naquele momento, mas talvez também porque ela olhasse para Jesus como um amigo, como aquele que já era de casa e podia deixá-lo à vontade, porque ele ia se virar. Porque quando é um amigo que está na sua casa, de repente ele pede água, o copo está ali, o filtro está ali, pode ficar à vontade. Tem suco na geladeira, tem cafezinho na garrafa. Então, com certeza, ela já sabia, e Jesus também já a conhecia, e nós muitas vezes somos impiedosos com ela. Depois é que ela pede para que Maria fosse ajudá-la. E Jesus disse: você está muito agitada e distraída com o serviço. Não é justo e não é bom tirar Maria de perto de mim, porque agora ela está em momento de oração. Jesus não faz objeção ao seu trabalho. Ele não fala com ela para parar de fazer. Fala: Maria, você está agitada. Tudo bem, continua o seu serviço, mas deixa Maria aqui. Deixa ela continuar aprendendo. Ele não faz objeção, ele não a atrapalha, não manda parar, mas ela continua. A questão dele é por ela querer tirar Maria do seu aprendizado. Marta gostava sim de servir. Lá em João 12:2, quando Jesus passa por ele também, deram ali uma festa, Marta servia, estando Lázaro com ele. Então, Marta era aquela que estava sempre disposta a servir, sempre trabalhando, sempre agradando a visita, para que não faltasse nada, né? Então, há muitas igrejas, há muitos cristãos que não sabem, não querem, não sabem dividir o seu tempo, não sabem organizar as coisas. Não saber cuidar do tempo é muito perigoso, porque nós confundimos, nós atrapalhamos e muitas vezes perdemos. Ao invés de aproveitar tempo, nós perdemos o tempo. É preciso saber dividir o tempo entre a contemplação e a ação. Ou seja, é preciso saber a hora que você pode parar para ler a Bíblia, parar para orar e não deixar o serviço de lado. Porque nós trabalhamos também de empregado um bom tempo na empresa e tinha alguns cristãos, tinha um que na hora de sair trabalhando, passar nos corredores dos hospitais, distribuindo folheto. Aí é uma provocação aos patrões, aos chefes, porque não é hora. Se fosse na hora do almoço, tanto que conseguimos depois um tempinho, 3 dias por semana, nós tínhamos 2 horas no auditório para fazer culto. Fizemos algum tempo e depois cortaram também, porque alguns iam no primeiro horário, os crentes. Iam no primeiro horário e emendavam, ao invés de 1 hora de almoço, ficavam 2 horas lá, dormindo, descansando, ao invés de ouvir o culto, ao invés de estar trabalhando. Então, é preciso saber aproveitar e não ser negligente com as responsabilidades. Então, quando nós olhamos para isso, dividir o tempo, Maria não era preguiçosa nem negligente com sua responsabilidade. Ela queria aproveitar a presença do Mestre em sua casa, de Jesus, e receber ensinamentos.
Marta, da mesma forma, não estava apenas envolvida com o serviço. Ela tinha, por certo, seus momentos de adoração e meditação. Marta, ela declara, a sua fé em Cristo, porque o conhecia e aprendeu com ele. É preciso haver equilíbrio entre as duas coisas, entre o fazer e o parar para ouvir. Algumas pessoas pensam assim, igual no domingo. O domingo, algumas pessoas, não, domingo é sagrado. Tá, que seja. Se você consagrou o domingo para ser o dia de você ir para a igreja, de parar para a oração, beleza. Mas alguns confundem e acham que podem deixar de escola na escola dominical para fazer outra coisa qualquer. Pode deixar de ir no culto à noite para ir ver uma partida de futebol. Meus irmãos, eu acho muito perigoso as pessoas chegarem atrasadas na igreja porque está vendo a partida de futebol do seu time. Que às vezes está perdendo. Mais grave ainda, né? Se pelo menos estivesse ganhando. Mas é brincadeira, mas as pessoas têm muitas vezes confundido isso. Misturado o tempo, misturado as coisas. Marta, ela declara a sua fé. Pedro, João e Tiago, olha só, eles desejavam passar mais tempo no monte contemplando Cristo transfigurado ao lado de Elias e Moisés. Foi lá na transfiguração. Mas Jesus olha para eles, fala com eles e ordena para quê? Não fiquem aqui contemplando, meditando. Desçam, porque lá embaixo o negócio está difícil. Desçam e agem. Lá embaixo havia um jovem, há muito o que fazer. O diabo estava escravizando um jovem e a multidão estava carente. A igreja precisa de Marias, a igreja precisa de Martas e a igreja depende 100% de Jesus. Não dá para fazer as coisas por conta e deixar Jesus de lado. Só pode servir bem aquele que aprende com Jesus a seus pés. A igreja não pode ser lugar de yoga, tal da meditação transcendental, um lugar onde você vai para receber, e está ali porque é um momento, um momento zen, alguma coisa assim. Não. Estar aos pés de Jesus é adorá-lo. É digno de observação o desejo de servir que havia em Marta. É digno também de observar o desejo de Maria em estar ali aos pés dele. E também, muito mais digno, o de Jesus, de ensinar. A igreja que somos nós, você, eu, pastores, presbíteros, todos, nós precisamos aprender, precisamos ensinar e precisamos muito mais servir. Meus irmãos, a igreja precisa aprender a servir. E como é bom servir. Como é bom quando alguém tem necessidade e você pode servir, você pode ajudar, você pode fazer. Mesmo que não seja com muito, mesmo que não seja com abundância. Esses dias eu liguei para alguém, mandei um recado no grupo dos diáconos e falei, preciso de ajudar uma pessoa. Aí alguém apareceu lá em casa de repente com a cesta básica. Eu falei, Augusto, serve. Aí eu tive que botar no carro e ir lá levar. E essa família fica muito grata quando é atendida assim. Ela falou assim, pastor, a gente não precisa de muito, a gente precisa de pouco, mas a gente não está tendo pouco. Então, nós precisamos servir. Irmãos, e que Deus nos abençoe, nos capacite a aprender, a ensinar e a servir. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para estar conosco, nos ensinando, nos dirigindo os passos. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado também a servir. O Senhor mesmo nos escolheu para ser servos que fazem a tua obra, servos que estão prontos a atender a necessidade dos nossos irmãos. Obrigado por esta igreja, obrigado, Pai, pelas vidas aqui presentes e por muitas ainda que serão alcançadas pela tua graça, através do serviço dos irmãos que aqui estão. Nós oramos, pedimos as tuas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.